radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Uma aposta de Pernambuco leva mais de 103 milhões de reais da Mega Sena. As principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Novas regras para o empréstimo consignado. Prossegue a Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo no INESP. Saeb realiza hoje pregão para a compra de substância química. Título de eleitor disponível em aplicativo para celular. Os animais e o bicho humano é o tema do editorial em formato de crônica. Os jogos do meio de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Inter de Bebedouro prossegue com os preparativos para o certame da segundona. Quinta-feira, 8 de outubro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 282 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.970. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. É uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nessa estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta quinta-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 14 minutos. Temperatura máxima de 41 graus. Umidade relativa no ar 32%. Para amanhã, sexta-feira, também sol com algumas nuvens.
Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 41 graus e mínima de 23. Nesses 16 dias de primavera, 10 capitais já tiveram as temperaturas mais altas do ano. E hoje o calor chega a 44 graus em Cuiabá, capital do Mato Grosso, mas tem possibilidade de chuva. Presidente Prudente, no interior de São Paulo, 42 graus. Mas essa onda de calor não passa do fim de semana. E ontem o estado de São Paulo registrou a maior temperatura dos últimos 87 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O recorde histórico foi marcado em Lins, cidade do interior paulista, com 43 graus e meio. Comemoram-se hoje, 8 de outubro, o Dia Internacional do Leonismo, fundado por Melvin Jones, o Dia pelo Direito à Vida, Dia Nacional de Combate a Cartéis e o Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical. Hoje, 8 de outubro, é o dia de Santa Thaís e de Santo Etério. Thaís era uma prostituta egípcia que viveu no século IV. Ela foi convertida ao cristianismo pelo monge Pafúncio e optou por uma vida penitente. Etério foi bispo da França. Ele governou a igreja de Lyon por 30 anos e se correspondia com o Papa Gregório Magno. Etério morreu no começo do século VII, depois de ter ordenado o bispo Agostinho de Canterbury, da Inglaterra. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 8 de outubro de 1933, o primeiro grande prêmio de automobilismo da cidade do Rio de Janeiro, realizado no Circuito da Gávea, foi vencido pelo brasileiro Manuel de Tefé. Em 8 de outubro de 1967, forças bolivianas prenderam o guerrilheiro Che Guevara na selva boliviana. Ele foi morto no dia seguinte com 39 anos. No dia 8 de outubro de 1970, o escritor soviético Alexander Solzhenitsyn ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Crítico do stalinismo, ele foi proibido pelo governo de receber pessoalmente o prêmio. E em 8 de outubro de 1998, o escritor português José Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E ali, radiotv.com. Uma aposta de Abreu e Lima, Pernambuco, acertou as 6 dezenas do sorteio do concurso 2306 da Mega Sena, realizado ontem em São Paulo. Receberá o prêmio de 103 milhões de reais. Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de 3 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Confira as dezenas sorteadas da Mega Sena: 03, 19, 28, 33, 57 e 58. Outra vez, 03, 19, 28, 33, 57 e 58. A Quina teve 258 apostas ganhadoras, cada uma receberá 28 mil reais. A quadra teve 15.713 apostas ganhadoras, cada uma levará 660 reais. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2307 da Mega Sena
podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 da noite. A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Mês das Crianças na Tudo Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$ 50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$ 300. A Tudo Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tudo Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos, também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tudo Belo. Loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel, 839, Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Solbira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Solbira. Solbira. Solbira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Confira agora as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal julga hoje o recurso sobre o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. O relator do caso, ministro Celso de Mello, que se aposenta na próxima terça-feira, deve participar do julgamento. Durante pronunciamento no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro afirmou que acabou com a Operação Lava Jato porque no governo atual não há corrupção a ser investigada. O presidente deu a declaração em cerimônia sobre medidas para a aviação civil no Palácio do Planalto, enquanto elogiava a própria gestão, na qual, segundo ele, as pessoas são confiáveis e não há interessados em criar dificuldade para vender facilidade.
O Brasil bateu a marca de 5 milhões de infectados por Covid-19, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Índia em relação ao número de casos. O país também registrou a menor média móvel de mortes desde maio, com 631 óbitos nos últimos 7 dias. O número de vítimas passou de 148 mil, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. As perícias médicas estão sendo retomadas gradualmente nas agências do INSS, inclusive em Bebedouro. Só estão sendo atendidos, porém, segurados com agendamento feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Agora, o INSS abriu também a possibilidade de remarcação de perícia médica agendada e não realizada, pois o país tem cerca de 1.500.000 processos na fila. Saiba como agendar ou remarcar a perícia médica acessando www.revistaquiali.com.br. O fogo destruiu 14% do Pantanal só em setembro deste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número já supera a área de todo 2019 e é a maior devastação anual do território causada pelo fogo desde o início das medições em 2002 pelo governo federal. A área atingida no ano chega a quase 33 mil quilômetros quadrados, o que equivale à soma do território do Distrito Federal e de Alagoas. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Em vigor a medida provisória que aumenta para 40% a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Embora ainda não aprovadas pelo Congresso, como se trata de uma MP, as novas regras já são válidas e devem durar até 31 de dezembro, quando está previsto o fim de estado de calamidade pública. O objetivo é possibilitar que potenciais endividados tenham acesso a empréstimos consignados com juros menores. Os contemplados são os beneficiários que fazem parte do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Com a ampliação, os beneficiários podem comprometer até 35% do valor recebido, mais os 5% do saque em cartão de crédito, totalizando 40%. Dessa maneira, por exemplo, se você recebe R$ 1.045 por mês, a parcela mensal do empréstimo não pode ultrapassar o valor de R$ 365,75 e R$ 52,25 para o cartão de crédito consignado. Com o empréstimo consignado, o cliente permite que a instituição financeira desconte as parcelas de quitação diretamente do benefício. Dessa maneira, o empréstimo tem garantia e menor risco de inadimplência. As taxas de juros são mais baixas, entre 20% e 35% ao ano. O limite de comprometimento do valor é estabelecido com o intuito de enviar uma dívida que os aposentados e pensionistas não possam pagar. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiradiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook.
Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e ali notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. radiotv.com. Na volta do intervalo, prossegue a Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo no IMESB. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santinha aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Iane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O curso de Arquitetura e Urbanismo do IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, até esta sexta-feira, promove a 5ª Semana Acadêmica totalmente online, com debates abertos ao público e transmitidos ao vivo pelo canal IMESB VC no YouTube, sempre às 7h30 da noite. As atividades são destinadas a arquitetos urbanistas, artistas plásticos, historiadores, sociólogos, engenheiros, educadores, gestores públicos e outros profissionais de áreas afins. O evento aborda o tema Criatividade, Humanidade e Tecnologia, com palestras sobre sustentabilidade e materiais, influência na arquitetura, na cultura e nos caminhos da profissão por meio da engenharia. A proposta é informar e aprimorar o conhecimento de universitários e de profissionais em diferentes possibilidades de atuação por meio do relato de experiências de arquitetos urbanistas. Nesta quinta-feira, dia 8 de outubro, às 7h30 da noite, o tema Quem Estou na Pandemia
e quem escolho ser depois, abordado por Bel Garcia, psicóloga com especialização em psico-oncologia e psicologia positiva, coach de longevidade saudável, organizadora da primeira jornada Vida Longa e Leve de São José do Rio Preto, coordenadora do programa Cintura Fina, Longevidade Saudável e Emagrecimento Consciente. Mais informações pelo telefone 17 3345 9366. Siga o IMESM nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. RadioTV.com. O SAEB, Autarquia Municipal de Bebedouro, anuncia para sua sede a realização de pregão presencial marcado para as 10 horas da manhã desta quinta-feira, dia 8 de outubro, para aquisição de 33 mil quilos de ácido fluorsilícico, concentração de 20% a 23% e densidade 1,20 a 1,23 para ser utilizado em estações de tratamento de água para consumo humano. Pregão presencial do SAEB será realizado às 10 horas também de amanhã, dia 9 de outubro, desta feita para aquisição de 233.500 quilos de insumo clorado policloreto de alumínio, 12% na forma líquida para uso em extrações de tratamento de água. O edital e os anexos de cada licitação podem ser solicitados por e-mail e estão disponíveis na íntegra no site www.saebambiental.com.br. Informações pelo telefone 17 3344 5407 ou pelo e-mail licitação@saebambiental.com.br com Maria Inês Baldissera. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade, à disposição na Coronel João Manuel 839 Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, os animais e o bicho humano. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia. E se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar o tratamento. O câncer de mama é o tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não
Pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, test drive, posição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Turim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui e ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 19 atendimentos aos usuários. Infelizmente, tivemos registro de 3 acidentes. O primeiro acidente ocorreu por volta das 15 horas e 41 minutos na SP-351, rodovia Comendador Pedro Monteleone, no quilômetro 156, sentido oeste, no município de Bebedouro. Envolveu-se nesse acidente uma moto Titan e um caminhão. Segundo informações obtidas no local, ambos os veículos trafegavam no quilômetro citado, sentido bairro a centro de Bebedouro, e o caminhão, ao tentar acessar a SP-351, veio colidir na moto que tentou cruzar a sua frente pela direita. O motociclista foi levado pelo corpo de bombeiros para a UPA, Hospital de Emergência Caldeira, e caminhoneiro assinou o termo de atendimento médico. O segundo acidente aconteceu por volta das 16 horas e 55 minutos na SP-323, rodovia José de la Vecchia, quilômetro 11 mais 980, sentido norte, do município de Monte Alto. Envolveu-se nesse acidente um Volkswagen Gol. Segundo informações da usuária, a mesma trafegava no quilômetro citado quando veio ter um mal súbito, vindo perder o controle do veículo, saindo da pista de rolamento e colidindo contra a haste de sustentação de uma placa de sinalização. A condutora foi levada para o pronto-socorro de Monte Alto. E o terceiro acidente ocorreu por volta das 22 horas e 16 minutos na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 401, mais 700 metros, sentido norte do município de Colina. Envolveu-se nesse acidente um HB20. Segundo informações do condutor, o mesmo alega ser trafegado no quilômetro citado, quando veio atropelar um animal felino que atravessava a faixa de rolamento. Nossa equipe de inspeção foi até o local, verificou o animal, estava já morto sobre o acostamento e fez todo o procedimento necessário. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Tá certo, então, Thaisa. Muito obrigada pelas informações. Uma boa quinta-feira para você e até a próxima. Obrigada, uma ótima quinta para você, para todos os ouvintes. Fiquem com Deus e até mais. Aqui e ali notícias, informação e cultura na sua manhã. Justiça Eleitoral disponibiliza em todo o Brasil o aplicativo e-Título, uma versão virtual do título de eleitor que é acessada por aplicativo. O app está disponível de forma gratuita no Google Play e App Store. Nele é possível encontrar informações sobre a situação cadastral, a zona eleitoral e a sessão em que vota. Possibilita ainda a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Segunda via. Quem está em situação irregular por ter perdido o título de eleitor pode utilizar o documento na forma digital por meio do aplicativo e-Título. Os cartórios dão atendimento pessoal apenas em último caso e com atendimento agendado. Aqui e ali notícias, editorial. Os animais e o bicho humano. Correr sim, mas é fundamental o precioso ar. Elemento essencial, sobretudo quando se necessita da força do corpo para fugir e deixar para trás o monstro engolidor de florestas e de bichos. Fumaça intensa e extensa, a ponto de comprometer os olhos, de secar lágrimas, por causa do medo e do fogo por todos os lados, esmagador da vida que se busca salvar em 9 estados da região amazônica.
Dias e dias atormentados, sem chances pelo menos de um indulto que, vez ou outra, as labaredas parecem dispostas a conceder. Tudo ilusão de ótica dos viciados em otimismo. O fogo parece não gostar da vida, porque não sabe que faz parte dela. O jeito é apertar o passo e desviar do calor que brota do mato, do solo, do céu, de todos os lugares. O pobre animal nem tempo tem para pensar. Seus pés deparam com paus e pedras, as pernas totalmente doloridas, escoriações pelo corpo, até então duro, resistente a qualquer espinho de erva daninha. As queimaduras se sobressaem e ampliam a dor. É preciso apressar-se e sonhar avistar um buraco ainda verde, porta aberta para se mandar para outras bandas, pelo menos ou menos esfumaçadas e calorentas. Tantos agem assim que atropelam uns aos outros. Alguns ficam pelo caminho, sem contar com mãos estendidas e dispostas a ajudar. Afinal, salve-se quem puder, não há tempo para pensar em solidariedade. É a lei da sobrevivência. Em meio a gritos desesperados, vozes variadas que se misturam, compartilham lamentos e anseios de luta pela vida. Os de pernas longas sentem-se privilegiados, em contrapartida aos coitados mais lentos, aos que rastejam, aos que carregam e protegem filhotes. Deveras difícil, aliás, testemunhar o desespero de uma mãe abraçada ao seu pequenino. Pois bem, saia agora do mundo animal e não se furte de ver em cena a imagem de alguém agarrado ao filho em fuga da morte. Afinal, mulher e bichos têm mãos que afagam, sempre prontos para salvar. Possuem braços para acalentar e oferecer segurança. A diferença é que a brilhantemente humana, às vezes, não se importa com a vida. Impressiona também o lamento da vegetação que estala, transforma-se em fagulhas, em grosso nevoeiro. Toda essa destruição vem da máquina de gerar a dor que o ser humano de mente evoluída trata de inventar como forma de enriquecer uma pequena fatia de sua sociedade. Gente rica o suficiente, mas sempre com os gordos olhos voltados para qualquer oportunidade de enriquecer ainda mais. O bicho-homem insiste em exercer o poder assassino sobre o planeta. Deveria pensar que seu fim também é iminente, que nem todo o ouro acumulado servirá para salvá-lo quando não houver mais comida, água e o precioso oxigênio. Entretanto, o que esperar de um animal que nem sequer olha para o semelhante que percorre as ruas em busca do que comer, que se desdobra para ganhar o pão, para suprir de energia o corpo debilitado, para, quem sabe, vencer mais um dia nessa luta em glória? Os sobreviventes terão de se alimentar com a erva que deve sobrar. O corpo não necessita de tecnologia, moda, luxo e ostentação para viver em paz. Bastam somente ar fresco, água boa e alimento em abundância. Claro que também é bom clamar por liberdade, que só estará à volta quando os dedos sujos dos incendiários apodrecerem e ficarem impedidos de tocar no que é puro e natural. É isso. RadioTV.com. Na volta do intervalo, jogos do meio de semana pelo Brasileiro das séries A e B. Inter de Bebedouro prossegue com os preparativos para o certame da segundona. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo.
Gente, mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui e Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nessa estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 14ª rodada. Ontem, Corinthians e Santos empataram em 1-1. Flamengo do Rio venceu o Sport Recife 3-0. Grêmio de Porto Alegre venceu o Coritiba 2-1. O Bahia bateu o Vasco da Gama 3-0. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense 3-0. O Goiás perdeu para o Fluminense do Rio 4-2. Botafogo do Rio venceu o Palmeiras 2-1. Fortaleza venceu o Atlético Mineiro 2-1. Hoje, às 7 da noite, tem Atlético Paranaense e Ceará. E às 9 da noite, o RB Bragantino pega o Inter de Porto Alegre. Uma partida realizada ontem para fechar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro de Belo Horizonte, aliás, essa partida será hoje às 8 da noite no Mineirão. Cruzeiro de Belo Horizonte e Sampaio Correia do Maranhão. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Brasileirão Sub-20, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2-0 e a Chapecoense foi derrotada pelo Corinthians 4-1. Copa do Brasil Sub-20, apenas os resultados dos paulistas. O São Paulo goleou o União ABC por 7-1 e o Serra do Espírito Santo perdeu para o Palmeiras por 2-0. 8 partidas disputadas na noite desta quarta-feira abriram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro aparece na ponta com 27 pontos, mas Flamengo com 24, São Paulo com 23, Internacional e Palmeiras com 22, Fluminense e Santos com 21 e Sport Fortaleza com 20
aparecem babando atrás. A zona de rebaixamento, por outro lado, é composta por Goiás com 9 pontos, RB Bragantino e Curitiba com 12 e Ceará com 14. Atlético Paranaense com 14, Botafogo, Atlético Goianiense, Corinthians e Bahia com 15, vem pouco acima. Vasco da Gama com 18 e Grêmio com 17 fazem a fronteira entre os dois blocos. Nesta quinta-feira, o Atlético recebe o Ceará na Arena da Baixada às 7 da noite, enquanto o Internacional visita o RB Bragantino às 9 horas da noite no Nabizão. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. O jogo entre Atlético Paranaense e Ceará, marcado para as 7 horas da noite desta quinta-feira na Arena da Baixada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, promete ser de puro nervosismo. É que os dois estão empatados com 14 pontos e perderam posições com os jogos da última quarta-feira, ontem. O Ceará, inclusive, entrou na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense está fora por causa do saldo de gols, -3 contra -5. Ainda com o jogo pendente, o Atlético vem de derrota para o Flamengo por 3-1 no Maracanã. Já o Vozão não ganha 3 rodadas e amarga 3 tropeços seguidos como visitante no Brasileirão. A principal novidade para o confronto direto de hoje será no gol do Atlético Paranaense. Convocado para a seleção brasileira, Santos dá lugar para Jandrei, que volta a atuar depois de 2 meses. O técnico Eduardo Barros vai ainda realizar outras mudanças em relação ao time que perdeu para o Flamengo por 3-1. O zagueiro Thiago Heleno volta de suspensão. O lateral direita Jonathan, o volante Eric, o meia Léo Cittadini e o atacante Fabinho retornam ao time titular. Os laterais Samuel Xavier e Alisson, com problemas musculares, ficaram em Fortaleza. Outro que não viajou com a delegação para Curitiba foi o volante Charles, suspenso pelo 3º cartão amarelo, recebido na derrota por 2-1 para o Palmeiras. A boa notícia é que Guto Ferreira vai contar novamente com o lateral esquerdo Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio e os meias Vinhan e Leandro Carvalho. Os 4 foram poupados contra o Palmeiras, mas estão à disposição do técnico. RádioTV.com. Na volta do intervalo, o Inter de Bebedouro prossegue com os preparativos para o certame da segundona. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online Aqui e Ali RádioTV.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no Aqui e Ali RádioTV.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aqui e Ali RádioTV.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse Aqui e Ali RádioTV.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo.
Assim, como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O repórter Toninho Silva entrevista o diretor da Inter de Bebedouro, Luiz Cláudio Mariano, sobre os preparativos da Inter para o certame Sub-23 da 2ª Divisão, cujos jogos têm início na segunda quinzena de outubro. Como é que está a montagem do time e já realizando 2 jogos treinos? Bom dia. Bom dia, Toninho Silva, bom dia a todos os seus ouvintes. Bom, nós começamos a montagem desse time no mês de janeiro e aí tivemos o problema da pandemia. E quando nós paramos, acho que foi 18 ou 19 de março, nós tínhamos aí tinha aí de 40 dias de treinamento. Para a graça de Deus, nós conseguimos manter praticamente todos. Saíram 2 jogadores, mas dos quais talvez nenhum dos 2 seriam titulares, tá? E voltou totalmente o elenco. Na revisão clínica e física, eu notei que muitos poucos jogadores tinham um peso excessivo. Então o elenco voltou bem. Só que 6 meses parado, você perde totalmente o tempo de bola, o entrosamento. Então estamos fazendo isso. O elenco teve alguns acréscimos de jogadores, né? Principalmente 3 jogadores daqueles que não estavam aí: o Alan Ricardo, o Marra, esses 2 vieram do Atlético Monte Azul, e o Gustavo Silva, que retorna, que estava lá no futebol brasiliense. Ele retorna, estão todos integrados, inclusive todos os 3 treinaram. E essa semana nós fizemos 2 treinamentos contra times, 2 treinamentos muito bons. Nós treinamos contra o Futebol Clube no início da semana. O Comercial está na Série 3, está em 3º lugar. Então foi um jogo muito proveitoso. Treino você não vê resultado, você vê desempenho. Eu gostei, foi um treino muito intenso, muito bem disputado e sem faltas desnecessárias. A Internacional nesse treino foram 3 tempos de 30 e a Internacional nesse treino venceu por 1-0, apesar do Comercial ter tido muitas chances e o goleiro Matênio ter feito umas 4 intervenções que seriam um gol certo do time deles, tá? No último sábado agora nós fomos até a cidade de Tanabi, um calor dos infernos, treino às 10 horas. O primeiro treino contra o Comercial foi às 15, também estava muito quente, mas às 10 horas, né? E aí nós já tivemos a presença do Alan Ricardo, do Marra e do Gustavo Silva. No primeiro treino o Alan Ricardo jogou um pouco, mas o Marra e o Gustavo Silva não estavam. O Alan no primeiro treino estava de reserva, nesse ele entrou de titular, porque nós não levamos o centroavante. Vitor Lucas é o nome dele, o nosso centroavante, que não jogou lá. Então, enfim, lá em Tanabi foi um jogo muito intenso, com o time da mesma divisão. Eles jogaram um jogo valendo 3 pontos. A Internacional foi com o espírito de treinar. Um time mais técnico, é evidente a diferença técnica dos 2 times, só que isso não enche a barriga de ninguém e não ganha jogo, principalmente numa segundona, onde é guerra, não é jogo, tá? Então nós temos que, acho que a comissão técnica é muito experiente, a direção de futebol também, eles têm que tirar desse confronto, desse treino, né, dos 2, né, principalmente do último, lições. A transição parece que não foi muito boa, o nosso meio de campo não se teve bem e os nossos atacantes foram dispersivos, no sentido de que poderia matar o jogo. O Internacional tem um bom elenco, é forte no meu ponto de vista, precisa de ajustes. E nós também temos que levar em consideração os 6 meses que eles ficaram parados. Vai saber que 2ª divisão é isso aí, é guerra. Se você não igualar na vontade,
você perde o jogo. Você vai ficar tocando e o cara vai ter o objetivo que é achar um gol, fazer um gol e ganhar. E são 3 pontos que importam, né? Ouvimos Luiz Cláudio Mariano, reportagem Toninho Silva. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 chega à sua 15ª e última rodada a ser realizada sábado, dia 10 de outubro, às 3 horas da tarde. Restam apenas uma vaga para as quartas de final e os 2 times que cairão à segundona ainda não são conhecidos. Além disso, quase todos os times ainda buscam a melhor posição possível, visando a uma certa vantagem no mata-mata. Na parte de cima, apenas o líder noroeste com 32 pontos já tem a sua posição garantida e entra sem nada para brigar nesta última rodada. Esporte Clube São Bernardo, Comercial de Ribeirão, Capivariano, Velo Clube Rio Clarense, Linense e Batatais também já estão classificados, mas buscam melhores posições para terem o mando de campo no segundo jogo do mata-mata. A última vaga do G8 tem como atual ocupante o Nacional da Capital com 18 pontos. Outros 4 clubes têm chances de ficarem com as vagas. O Olímpia aparece com 16 pontos e é seguido por Desportivo Brasil de Porto Feliz, Rio Preto e Primavera de Indaiatuba, todos com 15 pontos. O Marília, também com 15 pontos, não tem mais chances de avançar, uma vez que está com uma vitória a menos. O Nacional da Capital precisa vencer. Caso empate, o Olímpia não pode vencer. O Olímpia tem de vencer e torcer para que o Nacional não vença. O Desportivo Brasil tem de vencer o Olímpia e o Nacional perder. O Rio Preto precisa vencer, torcer para o Olímpia não vencer e o Nacional perder. E o Primavera de Indaiatuba tem de vencer o Nacional e torcer para o Olímpia não vencer. Ou seja, todos os jogos dependendo de todos os jogos, não é, Eduardo? É, exatamente. Muito embolado o Campeonato Paulista da Série A3 e muitas definições vão acontecer na última rodada neste fim de semana. Última rodada, bem entendido, da primeira fase. Agora, a definição das posições em relação ao mata-mata, quem vai jogar primeiro fora, depois em casa, como também as definições daqueles que serão rebaixados, tudo isso vai ser definido na última rodada, daí os jogos ficarem muito mais atrativos para o torcedor. E vale observar que o Olímpia poderá ficar empatado em pontos e em número de vitórias com adversários que também iniciam a rodada com 15 pontos, com a última vaga sendo decidida pelo saldo de gols. No Z2 da Série A3, a situação mais complicada é do Paulista de Jundiaí Lanterna, em 16º lugar com 11 pontos, que precisa vencer e torcer para que Grêmio Osasco com 12 e o Barretos com 13 não vençam. Esses dois, Grêmio Osasco e Barretos, também têm riscos de queda, assim como Marília. E o Aqui Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Uma excelente quinta-feira para você. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.